Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Estamos aqui mais uma vez para falar e dar continuidade ao tratado da verdadeira devoção. Hoje vamos tratar o capítulo 6. O capítulo 6, que fala da figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Então iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Salve Maria Imaculada, Mãe de Jesus, sempre Virgem, assunta ao céu. Amém. Então, a figura para esta devoção, São Luís trata do capítulo 27 do Gênesis, quando é narrado para nós a história de Jacó e Esaú. A história de Jacó, como é conhecido. E qual é essa história? A história começa quando Rebeca fica grávida. Ela vai dizer que dentro dela parecia que havia uma guerra, e realmente havia. Ela gerava 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, e eles brigavam lá dentro. E foi profetizado que o mais novo governaria o mais velho. E nós sabemos que o povo hebreu, o primogênito, é que tem a herança, é que tem a graça, é ele que governa. Mas aqui nós vemos uma inversão. E é tão verdadeiro, quando nascem os dois, a Sagrada Escritura nos narra que Jacó saiu segurando o pé, o calcanhar de Esaú, que havia nascido primeiro. Então Esaú tinha direito à primogenitura, mas Esaú vendeu o seu direito à primogenitura quando eles eram jovens por um prato de lentilha. E alguns anos mais tarde, quando Isaac já estava prestes a morrer, já estava cego, ele chamou Isaac, que era o seu filho predileto, e pediu a ele que fosse caçar e trouxesse para ele uma caça, e depois ele iria abençoá-lo. Rebeca, a sua mãe, ouviu o que o marido dizia ao filho mais velho. Quando Esaú saiu, ela chamou Jacó e disse: vai e traz 2 cabritos para que eu possa preparar um alimento para o seu pai. E assim Jacó o fez. E quando voltou, a mãe preparou uma bela comida para o esposo. Jacó levou, e ela vestiu em Jacó, então, antes de levar esse alimento, ela vestiu ele com as roupas que ela tinha de Esaú. Ela pegou o couro daqueles cabritos e revestiu o pescoço, as mãos de Jacó. Por quê? Esaú era um homem muito peludo e Jacó, ao contrário, não tinha pelo. Então ela fez isso para passá-lo como Esaú diante do pai, que já não enxergava. E levou. E o pai recebeu a comida e ele disse: a voz é de Jacó. Mas ao tocar Jacó, ele sentiu os pelos, sentiu o cheiro também, porque a roupa era de Esaú, e disse: mas a roupa, o cheiro é de Esaú. E ele comeu aquela comida e abençoou o filho. Abençoou Jacó e desejou a Jacó o orvalho do céu e a fecundidade da terra. E estabeleceu Jacó senhor dos seus irmãos
e disse ainda que aquele que amaldiçoasse, aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos. E ao dizer estas coisas, essas palavras da bênção, Esaú chega, já era tarde, porque o pai já havia abençoado Jacó no lugar dele. E ele fica desesperado, pede ao pai uma outra bênção, o pai o abençoa, mas não tinha mais o que dar para ele, e disse que ele confirma, a sua servidão a Jacó. A partir daquele momento, Esaú fica revoltado, com ódio do irmão, e procura um momento oportuno para matá-lo. E Rebeca vai intervir como mãe, protegendo Jacó e aconselhando ele. Ele ouviu muito bem o que a mãe disse. A interpretação desta passagem, segundo os santos padres da igreja, é que Jacó é a figura de Jesus e de todos os predestinados, enquanto Jacó é a figura dos réprobos, ou melhor, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Então nós podemos examinar quem é Esaú e quem é Jacó. Esaú, como nós vimos, é a figura dos réprobos. Esaú era o filho mais velho, era mais forte, robusto. Ele era destro, habilidoso com arco e flecha. Era um caçador. Ele quase não parava em casa. Confiava em sua força, na sua habilidade e trabalhava fora, ao ar livre. Ele pouco se incomodava em agradar a sua mãe, Rebeca, e nada fazia por ela. Era guloso, por isso ele até troca a sua progenitura por um prato de lentilha, primogenitura por um prato de lentilha. Ele gostava de satisfazer o seu paladar, era um homem glutão, não é? Estava como Caim também, cheio de inveja do seu irmão, e queria e perseguia Jacó sem tréguas. Então, este era Esaú. É a conduta também dos réprobos, todos os dias. Os réprobos confiam em si mesmo, nos seus negócios, são fortes, hábeis e esclarecidos. Tudo isso para as coisas da terra, mas fracos e ignorantes para as coisas do céu. Não são pessoas interiorizadas, não gostam do silêncio para poder meditar, para poder rezar. Os réprobos, eles não amam o retiro, nem a espiritualidade, não gostam da devoção interior e chama de espírito pequeno, carolas, sem cultura, aqueles que são espirituais e que gostam de se retirar do mundo, que trabalham mais o seu interior do que o lado de fora. Os réprobos, meus irmãos, não se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. Não declaram ódio a Nossa Senhora, até a elogia. Dizem que a amam, até praticam alguma devoção em sua honra. De resto, não suportam vê-la amada de forma terna. É aquelas pessoas, que até rezam, de vez em quando rezam um terço, uma Ave Maria tá bom, não é verdade? Isso que vocês fazem é loucura, não precisa disso, não precisa ser escravo de Nossa Senhora. Besteira. Os réprobos procuram motivos para criticar a devoção
que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima. Acham que são servos por recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra. Os réprobos vendem o direito de primogenitura, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, quer dizer, pelos prazeres terrenos. Eles riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem nenhuma preocupação de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste, como Esaú. Então nem aí. Eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por honra, por dinheiro, a graça que receberam no batismo, a veste da inocência, a herança celestial. Os réprobos, de forma clara ou não, perseguem diariamente aqueles que são predestinados, prejudicam-nos o quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos ao pó, enquanto se enriquecem, gozam seus prazeres, vivem muito bem, se engrandecem e levam uma vida folgada. Esses são os réprobos. Será que conhecemos pessoas assim? Veja quanta coisa, né? Agora vamos ver a figura de Jacó, a figura dos predestinados. Jacó era o mais novo, né? O caçula. Ele era franzino, quer dizer, fraquinho, né? O corpo dele era fraco, mas era meigo e sossegado. Ao contrário de Esaú, ele permanecia em casa o quanto podia para ganhar as graças de sua mãe. Sua mãe Rebeca, que o amava de forma terna. Ele se saía de casa, não fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava junto dela em casa. O seu maior contentamento era vê-la feliz. Evitava tudo que pudesse desagradar e fazia tudo o que podia para agradar a mãe. Tudo isso concorria para que a sua mãe Rebeca aumentasse em amor que dedicava ao filho. Em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia ela em tudo, com obediência pronta. Não tardava, de forma amorosa, sem se queixar, e ao menor sinal da vontade da mãe, Jacó corria e trabalhava. Acreditava em sua mãe, sem discutir em tudo que a mãe lhe dizia. Quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, ele trouxe a fim de ela os preparar para Isaque. E nem perguntou, né? Por que 2? Um não é suficiente? Não se preocupou com nada. Fez exatamente como ela mandou. Ele depositava uma confiança sem limite em sua mãe. Não contava com sua própria experiência. Ele apoiava unicamente na proteção e no carinho materno. Chamava por ela em todas as suas necessidades e consultava ela em todas as suas dúvidas. Quando ele lhe perguntou sobre a bênção, ele falou: se no lugar da bênção receber maldição, ele creu no que ela disse, eu tomo sobre mim a maldição. Então ele imitava na medida de sua capacidade as virtudes que ele via em sua mãe,
Parece que essa é uma das razões dele ficar em casa, aprender dela as virtudes, aprender dela todas as coisas. Ele era sedentário, ele procurava imitar a sua mãe virtuosa, afastar das más companhias que corrompem os bons costumes. Por esse motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu pai, a bênção do céu e a bênção terrena. Então, veja que é o inverso, Jacó de Esaú. Vamos ver agora a conduta dos predestinados. Vivem em casa, são sedentários, mas vivem com sua mãe. Quer dizer, eles amam o recolhimento. São pessoas interiores, se aplicam à oração, conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que às vezes aparecem fora, no mundo, fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de Estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Então, o predestinado gosta de estar na presença da Virgem Santíssima, gosta de estar em oração, e quando sai é para cumprir o seu papel, sua vida, seu estado de vida. Enquanto os irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior, com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e as aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, muito mais bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, que é o único modelo dos predestinados, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e da graça no mundo. Como tantos Esaús, como tantos réprobos. A glória para Deus e a riqueza para os homens encontram-se na casa de Maria. É uma frase linda, meus irmãos. Nós devemos memorizar isso. A glória para Deus e para os homens encontram-se na casa de Maria. Se nós não tivermos intimidade, se nós não formos para a casa de Maria, mergulhar dentro do lar, da casa de Nossa Senhora, nós não encontramos a glória de Deus e a riqueza para os homens. Como é feliz o homem que mora na casa de Maria, no qual Jesus foi o primeiro morador. É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro. Então nós precisamos voltar, precisamos estar na casa de Maria. Os predestinados amam eternamente e honram de verdade a Santíssima Virgem. Não amam-na só com a boca, mas verdadeiramente honram-na, não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam como Jacó tudo que pode desagradar e praticam com fervor tudo o que creem por adquirir a sua benevolência. Trazem e entregam não só 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas eles entregam, os predestinados vão trazer para a Virgem o corpo e a alma. O corpo. Então entrega o corpo e a alma, como Jacó, os 2 cabritos. Primeiro, para que ela
os receba como dom que lhe pertence. Segundo, para que sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprio, escorchando-os e despojando-os da própria pele, de seu amor próprio, e para agradar por este meio a Jesus, seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. Terceiro, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste e para servir a sua maior glória. E em quarto lugar, para que, por seus cuidados e intercessão, este corpo e esta alma, purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno ao paladar e da bênção do Pai Celeste. Então veja aqui, entregar o corpo e a alma à Virgem é dizer para ela: tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor Jesus e ao Pai. Faça-nos como Rebeca fez aquele cabrito gostoso ao paladar de Isaac, faça-nos também ao paladar do Pai, como manjar ao paladar do Pai. Os réprobos, meus irmãos, dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância, com os seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma, com todas as paixões, como fazem os predestinados. Eu amo, da boca para fora, não é capaz de sacrificar-se, de dar-se, como fazem os predestinados. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que durante 30 anos, viveu para glorificar a Deus, seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à Santíssima Virgem. Nós temos que ouvir o conselho de Nossa Senhora como os servos nas bodas de Caná. Fazei tudo o que eles vos disser. Eles ouviram o conselho e viveram a experiência do primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho. Assim devemos ser. Ao contrário daqueles que não acolhem, acolher a voz da Virgem que ainda ecoa dizendo: fazei tudo o que ele vos disser, para que verdadeiramente nós sejamos felizes. Para receber a bênção. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar o seu socorro. Olham-na como a estrela guiando ao porto seguro. Atiram-se até, escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço materno. Seu regaço amoroso e virginal, para aí ficar abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas e para aí encontrarem plenamente a Jesus que aí reside, como no mais glorioso dos tronos. Assim os predestinados vivem, buscando uma intimidade com Nossa Senhora, porque sabe que nessa intimidade encontram o próprio Jesus. Os réprobos, meus irmãos, põe toda a confiança em si próprio, só comem como o filho pródigo, o que comem os porcos como vermes, só se alimentam de terra, e porque amam somente as coisas visíveis e passageiras como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades do seio de Maria. Amam
miseravelmente sua fome exterior. Os predestinados, eles se mantêm nos caminhos da Santíssima Virgem, imitam-na. Esta boa mãe diz: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sob as pegadas de minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico, de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade. Nossa Senhora, meus irmãos, ela vai cuidar dos seus escravos por amor. Ela vai amá-los. Ela os ama primeiro porque é a sua verdadeira mãe. Uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Ela os ama por reconhecimento. Ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Ela os ama porque eles se lhes consagram e porque sua partilha é sua partilha e sua herança. Ela os ama eternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. E ela também alcança para esses filhos toda a bênção do Pai Celestial. Que maravilha! Ela vai espreitar como Rebeca as ocasiões favoráveis para proporcionar algum bem e também enriquecer. Dispõe as coisas para isentar seus servos de todo o mal e acumular. Então ela acumula esses filhos de todos os bens. Se há um bom proveito a alcançar em Deus, pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos. E lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ela dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó. E entre outros conselhos, ela vai sugerir-nos levar os 2 cabritos, isto é, o nosso corpo e nossa alma, de nos consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. E se não é diretamente que nos dá os conselhos, ela faz por meio dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e maior honra obedecer a menor de suas ordens, para descer à terra e auxiliar seus fiéis escravos. Então veja, Maria, ela vai usar dos anjos para nos aconselhar, para chegar até nós, para realizar muitos bens, muitas graças. Quando lhe levamos e consagramos o nosso corpo e nossa alma, com tudo que deles depende, o mesmo que faz outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Mata-os, tira-lhes a vida do velho Adão, escorcha-os e despoja-os da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e todo o apego à criatura. Purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou por outra em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e quanto quer,
como nós já vimos. Ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, ela guarda e aumenta para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Que maravilha! Olha o que Maria faz quando nós nos entregamos de corpo e alma a ela. Ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos, pelo contrato de suas próprias vestes, seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, nos deu em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as do seu filho. Então, os fiéis escravos da Virgem ficam revestidos com as vestes de Nossa Senhora e também com as vestes de Jesus. Ela concede-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com o seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende, como alegremente o que Maria lhe preparou. E neles, reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua mãe santíssima, dá-lhes sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, da graça divina, que é a semente da glória. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, bênção da fertilidade. Este bom Pai, que lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Fala os senhores e seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo, que passa num instante e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Veja que beleza! Uma vez que nós somos revestidos das vestes de Maria e de Jesus Cristo, nós temos a confiança de ir ao Pai Celestial para receber a bênção, mesmo não sendo merecedores, porque somos filhos adotivos. Quem tem direito à herança é o filho, é o primogênito, mas por causa de estar transvestidos da veste de Maria e da veste de Jesus, com o perfume de Maria e o perfume de Jesus, mesmo sendo adotados, pecadores, o Pai nos abençoa. O Pai nos reveste da dupla bênção, a bênção do orvalho do céu, da graça divina, que é a semente da glória, e também com a bênção espiritual em Cristo, a bênção da fertilidade da terra. Vem nos dar o pão cotidiano, a abundância suficiente de bens deste mundo. Que maravilha, irmãos! E ainda nos abençoa em todas as coisas. E ele diz que Nossa Senhora, que o Senhor, não contente em abençoar em suas pessoas, em seus bens, abençoa a todos os que abençoarem esses fiéis escravos da Virgem, mas também amaldiçoa todos aqueles que amaldiçoarem os fiéis escravos da Virgem. Ela vai
manter esses fiéis escravos. É dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos. É provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes, dá-lhes de comer. E como é a tesoureira e a dispensadora de dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens. E tem tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhe sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Então veja que Maria vai manter com que a gente fique firme, fiel. Ela também vai nos conduzir. A Santíssima Virgem faz seus fiéis servos, o terceiro favor, o terceiro é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu Filho. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos ao bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pela mão nas sendas da justiça, sustém-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caíram, repreende-os como mãe caridosa quando cometem alguma falta, e até às vezes os castiga amorosamente. Onde se manifesta a mão condutora de Maria, aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas, com as suas mentiras. Repito essa última frase. Onde se manifesta a mão condutora de Maria, aí não se encontra nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas, com as suas mentiras. Ela também os defende e os protege. Ela presta seus filhos e fiéis servos, defendendo-os e protegendo-os de seus inimigos. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até eles. É condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre, acompanha-os como um exército em linha de batalha. Esta mãe e princesa poderosa, ela enviaria batalhões e milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Ela também intercede por eles. Este é o maior bem que a amabilíssima Maria proporciona aos seus fiéis devotos, é interceder por eles junto de seu Filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. E depois de acumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo, e mais conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam na armadilha do inimigo. Então veja por que nós devemos estar, porque nós devemos nos consagrar à Virgem Senhora, nos tornar virgem, por tudo isso que acabamos de ouvir. Que maravilha! Obrigado, Jesus. Obrigado por permitir que nós estejamos estudando, uns para consagrar-se, outros para renovar essa total consagração, servidão e escravidão a Ti por meio de vossa Mãe. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Louvado seja, Senhor, a Tua misericórdia.
que nos torna predestinados. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve Maria Imaculada, Mãe de Jesus, sempre Virgem, assunta ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.